Oi pessoal, esse vídeo vai ser bem mais curtinho, é só para deixar vocês em dia com o andamento do projeto. Bem, como eu estava falando, esse vídeo é mais simples, estou usando uma iluminação mais simples. Eu tive alguns reveses durante essa semana, a câmera do meu celular quebrou, tive que mandar consertar, isso me atrasou um bocado, e eu estou com um tempo bem escasso para produzir os vídeos com mais demorados e tal, mas eu não quis deixar vocês tão afastados sem dar notícias de como é que está o projeto. Bem, no último vídeo que eu fiz, eu tinha falado que eu tinha terminado o arranjo, toda a estrutura da música, mostrei como é que era e tal, e faltava eu fazer a letra e a melodia da voz e também a parte do solo de guitarra. Eu deixei o solo de guitarra para o meu amigo, meu sócio, meu parceiro, André Poyar, e ele tinha pedido para deixar o solo improvisado. Em vez de eu perguntei se ele queria que eu escrevesse alguma coisa para ele tocar, que eu tivesse parte escrita que ele improvisasse, que fosse todo improvisado ou que ele escrevesse sozinho. Ele falou, eu prefiro ele todo improvisado, embora o que pode acontecer às vezes eu começar a improvisar e achar uma coisa interessante e deixar fixo. Então eu deixei aberto a parte que eu mandei para ele, então só tem a linha de baixo e a bateria, está bem livre, isso eu já tinha falado no outro vídeo. E dependendo do que ele colocar, eu coloco uma parte de piano também, não sei, ou algumas outras coisas de percussão, pode ficar interessante. O fato é que eu passei a parte para ele, só falei que eu queria que ele colocasse no solo umas notas assim que a gente chama de outsiders, que são umas notas que são meio dissonantes, parece que não pertencem à escala, ou que fizesse o solo com umas escalas exóticas, umas escalas diferentes, que soasse diferente, porque tem a ver com a ideia da música, que fala, ou pelo menos procura falar de um personagem que meio que se sente diferente, perdido e tal, né? Cheio de interrogações, cheio de dúvidas. Então eu achei que um solo que não precisa ser um solo agressivo, não quero isso, mas uma coisa que soe não tem alguma coisa estranha, né? Alguma coisa diferente. Então foi isso que eu pedi a ele. Bem, então eu fiz umas linhas melódicas para voz em cima do que eu estava tocando. Muitas dessas coisas batem com as notas, eu digo, soam junto com as notas do baixo, porque a linha de baixo dessa música é bem complicada, ela não é muito difícil de tocar em termos de velocidade, não exige tanto assim de técnica, mas exige precisão rítmica, e ritmicamente ele é bem complicado, porque ele vai defasando cada vez que eu vou tocando. Eu já falei isso logo no primeiro vídeo dessa série. Então, eu fiz para várias partes uma melodia que encaixava meio que nas notas que eu estava tocando. Então, para o começo, para a primeira linha do baixo, tinha uma coisa assim. Mais ou menos assim, ou seja, eu estou às vezes tocando a mesma nota que eu estou tocando no baixo, o ritmo pelo menos encaixa nessa parte, e às vezes é só uma nota um pouco diferente, mas no mesmo ritmo. Uma outra parte que eu fiz um pouquinho mais diferente é para a parte C, que é isso aqui. Agora, a parte pior mesmo é aquela que entra aquela linha assim. Porque eu fiz uma melodia que é simples de cantar, que é uma coisa tipo... Só que as notas da voz não casam com nada que eu esteja tocando, é sempre sempre no buraco, numa pausa. Então essa eu vou ter que treinar muito, ainda não estou conseguindo fazer, mas
ainda. Mas eu sei que eu consigo fazer, mas eu vou ter que treinar muito mais. Quem sabe no próximo vídeo eu já vou estar com isso debaixo do dedo. Tá gostando? Então não esquece de clicar na mãozinha aqui embaixo. Vai lá! Bem, no capítulo anterior eu tinha dito que a letra dessa música ia ter poucas palavras. Primeiro para me facilitar a cantar com aquela linha de baixo que é bastante complexa. Depois porque achava que a ideia que eu queria passar não precisaria de muito texto mesmo. Então eu comecei com esses versos fazendo um jogo de sonoridade das palavras, né? O final das palavras em cada frase confunde-se com o começo das palavras da frase seguinte. Então, se escondes onde estou, distou, depois se encontra, contradiz, tradição. Só ontem, depois de uns 4 ou 5 dias que eu escrevi isso, eu me lembrei de uma letra do Chico Buarque, o que será, que no final das estrofes tem uma coisa assim, um jogo de palavras assim, bem interessante. E aí comecei a escrever um monte de coisa, um monte de frases que me vinha à cabeça, frases que eu gosto, e veio isso aqui. Isso é uma coisa, um pensamento que eu tenho. Eu prefiro aquelas pessoas que têm muitas dúvidas ou têm perguntas do que aquelas pessoas que têm muita certeza, né? Que são certas demais. E outra é esse famoso só sei que nada sei, porque a impressão que eu tenho é essa: quanto mais eu aprendo, mais aumenta a extensão da minha ignorância. E esse navegar é necessário, viver é impreciso, é uma interpretação da frase. Navegar é preciso, viver não é preciso, né? Talvez o sentido real tenha sido isso, né? Navegar é necessário, viver não é necessário, mas você pode interpretar como também isso, né? Navegar é necessário, viver é impreciso, né? Não é preciso, não tem precisão, né? E eu também usei isso, fiz uma música por uma matéria do doutorado que era em cima dessa frase, né? Não dessa, mas a original: navegar é preciso, viver não é preciso. Eu resolvi colocar aí como brainstorm. Continuei com essas palavras: expresse, exponha, explique, né? E a tábula rasa, que era a ideia da minha música. Aí eu acrescentei mais essa que na verdade essas frases aí me pareceram mais interessantes, começou a juntar uma melodia com isso. Esse algo incerto em sua lógica, essas contradições, porque tem a ver com a ideia que eu quero explorar no resto das músicas, não só na primeira, que é da falta de lógica que tenta explicar os preconceitos, né? Racismo, misoginia, homofobia, essas coisas assim, né? Então já é uma chamada para o que seria a ideia do projeto todo, né? Começar a questionar essa lógica, essa contradição, né? Então foi aí que eu escrevi essas coisas, né? Algo incerto em sua lógica, algo cego em sua ótica, alguém que se contradiz. Esse mansidão em sua cólera eu não achei nem tão bom, mas achei que funcionava em termos de métrica, de prosódia da voz e tal, então pode ser até que eu mude. Então eu botei isso: a mansidão em sua cólera, a mudez nessa retórica, algo que você não me diz. Aí me diz, isso tem a ver com a parte que logo depois eu vou mostrar para vocês. Só que para conjugar o verbo eu estava colocando tudo na terceira pessoa, né? Você, né, em sua cólera, você não me diz, e o me diz no imperativo não está certo, teria que ser me diga, né, na terceira pessoa. Eu podia ter deixado esse me diz como uma continuação de você não me diz, né? Não me diz, não, mas eu queria usar a ideia do imperativo mesmo. Então, em vez de mudar para me diga, o que eu fiz foi mudar da terceira para a segunda pessoa, que eu vi se não ia atrapalhar nada e funcionava. Então eu botei assim, mudei o sua para tua, né? Algo incerto em tua lógica, em tua ótica, e mudei aquela frase alguém que se contradiz para algo que te contradiz. Então mudei essa conjugação para bater com o me diz no imperativo, né? Bem, aí eu acrescentei outros versos no começo, né? Eu mudei um pouco a estrutura, já não era tanta sonoridade, mas até a própria palavra. Então vim de onde estou, esse quem eu sou eu mudei depois, né? Então somam mais, mas não são tão iguais. E também cortei aquela frase: prefiro os que têm poucas dúvidas aos que têm muita certeza, porque eu desenvolvi toda uma estrofe em cima disso, né?
Então ficou isso aí que eu botei em negrito. Prefiro aqueles que têm dúvidas aos que têm certezas, e os que têm perguntas aos que têm respostas, e os que não têm nada aos que tudo têm. Depois eu mudei aquela terceira linha, quem eu sou, para manter aquela estrutura, né, da primeira palavra da frase ser igual à palavra da frase anterior. Então mudei para estou só. Então vim de onde estou só. Somam mais, mas não são tão iguais. Não é exatamente a mesma palavra, né? Mais com i, do mais sem i, e são com tão, mas a mesma sonoridade ainda. Bom, aqui essa versão que eu vou mostrar agora é o que eu aproveitei disso aí. Eu cortei o que eu ainda não usei, isso é o que tem usado até agora. Essas 4 estrofes são partes A, essas 2 aí são a parte C, que na verdade é o refrão, é a única coisa que eu repito igual toda vez que aparece, e tem aquela parte E no final. Agora, quanto à parte A, depois de um tempo eu cheguei até a mandar para o meu sócio como se fosse já a versão final da melodia da voz, mas eu tô achando que está muito repetitivo, porque são no mínimo 11 vezes que eu repito a mesma frasezinha melódica, né? Então eu acho que eu vou mudar isso. Talvez eu mude também a letra, faça uma coisa completamente diferente, mas por enquanto é o que tem. Quanto àquele experimento que eu mencionei no capítulo 4 que eu estava a fim de fazer, um deles é aquele das vozes sobrepostas, que eu ia ampliar umas sílabas. Eu realmente escolhi a sílaba P como eu tinha exemplificado lá. Eu pedi a alguns amigos no meu aniversário que mandassem textos, ainda estou esperando alguns, já me mandaram, 7 pessoas me mandaram, então eu fiz uma mixagem aqui, vou mostrar para vocês. Por enquanto eu não botei, a ideia é botar sobre essas sílabas que eu ampliei de P, botar um som de piano e tal. Então só a título de ilustração vou mostrar como é que tá, mas provavelmente vocês não vão ter ideia. Eu acho que nem eu sei exatamente se vai ficar legal ou não, é só um experimento. Mas vou mostrar aqui agora para vocês, ó. O presidente negro, papel. Gente, papel. Na sala de almoço tive uma nova... Bem, pessoal, por enquanto é só. Eu vou dar uma acelerada nos projetos aí e botar vocês em dia sempre que tiver novidade, tá? Então continua acompanhando, um abraço. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no meu canal e não esquece de clicar também no sininho para ser avisado sempre que eu lançar algum material novo. Até mais!